Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live baseada bem nas perguntas que estão lá no nosso portal, né? Nós temos um portal que é o www.restauradorvip.com/comunidade. Então as pessoas estão colocando muitas perguntas lá, muitas perguntas mesmo, e a gente vai estar respondendo nessas lives, né? Quando a gente tem que fazer essas interações. Então, uma pergunta que é, vamos esperar mais uns minutinhos as pessoas entrarem, mas as perguntas, as dúvidas basicamente são de como as pessoas devem começar, como elas podem começar, né? Entendeu? Elas têm dificuldade, né, de encarar, eu vejo isso, né, que tem muitas pessoas que têm medo de jogar a profissão pro alto, né? Eu sempre conto para vocês que o meu começo foi bem complicado, porque a ideia não era, na verdade, trabalhar com restauração de piso, nem obra nenhuma. Eu trabalhava numa empresa de transporte de valores, e um amigo meu, que era engenheiro, me perguntou o que eu gostaria de fazer, porque ele achava eu uma pessoa muito dinâmica, assim, e que eu teria capacidade de fazer uma outra coisa e não ganhar lá os meus míseros R$ 1.200 por mês na época, isso em 2004, né? Que eu ganhava R$ 1.200 e com o ticket de alimentação, e eles me falam que o ticket não era dinheiro, mas na época era, e era uma coisa bastante importante. Quem ganha ticket de alimentação sabe a diferença que faz quando você ganha o ticket pela primeira vez. Então, quando eu peguei meu primeiro emprego, que eu ganhei o ticket de alimentação, eu estava achando que eu era uma pessoa mais rica do mundo, né? Então, as pessoas têm medo de abandonar o que é seguro, abandonar uma profissão, lá o que eu ganho por mês, 1.200, 1.500, 1.600, eu não tenho, é mais ou menos essa média, né, que o brasileiro ganha, 1.700, 1.400, né, líquido, né, líquido por mês. Mas aí ele pensa assim, mas eu tenho direito ao INSS, tenho direito à aposentadoria, se eu ficar doente eu me encosto pelo INSS, e é um pensamento muito pequeno, mas eu já tive esse pensamento, tá? Então tá tudo bem. Quem pensa assim, tá tudo bem, tá tudo certo, esse é um pensamento nosso, é uma preocupação que a gente tem com o dia de amanhã, tá? Isso é normal que as pessoas têm. É difícil, eu tenho alunos meus que eu digo, cara, larga isso, larga de fazer isso que você está fazendo, se dedica a isso aqui, esse é o caminho certo. Sempre manter um trabalho que te remunere, né? Mas às vezes tem coisas que você precisa abandonar. Se você já trabalha com restauração de piso, eu não vejo por que você manter a limpeza pós-obra. No começo a gente mantinha em paralelo as duas coisas, eu sempre falo que a gente pegou uma época um shopping aqui em Curitiba muito grande, eu cheguei a ter 70 funcionários nesse prédio, nessa construção. E eu sempre digo assim, eu não desejo 70 funcionários para ninguém. Eu até lembro que uma vez eu tinha esses 70 funcionários e eu já vendia, eu tinha loja, eu vendia produtos, era distribuidora dos produtos da Pisoclean, e eu fui demonstrar nossos produtos para uma empresa que estava começando a fazer higienização, fazer limpeza pós-obra. Eram essas franquias, né, que vendem, assim, tinha bastante, eu vi que fechou muitas franquias, fecharam, e esse rapaz estava abrindo uma franquia e ele super feliz contando para um amigo dele que ele já estava com 22 funcionários. E eu não desanimei ele, eu tinha 70 e eu estava querendo muito, muito, muito me livrar dos 70, porque me traziam muito, muito ônus, muito, muito problema. Mas vamos lá, então, vamos às perguntas, né? Então, se você está com medo da tua estabilidade, isso é natural, tá tudo certo, as pessoas têm medo mesmo no começo de jogar tudo pro alto e às vezes nem pode jogar. Às vezes ela está tendo tantas coisas lá na vida dela, ela tem uma família, ela tem filho, ela tem aluguel, ela tem impostos, ela tem coisas que ela tem que pagar e realmente é bem complicado abandonar isso aí. Mas vamos lá, as respostas que surgiram lá na nossa comunidade. Então, quanto preciso, no mínimo, de investimento para entrar nesse negócio de restauração de pisos? E eu não tenho muito para investir, como eu sempre falo.
eu comecei com zero, porque eu nem entrei no mérito dos folders que eu fiz. Na época eu fui lá e vi quanto que era o mínimo de folder. A gente já trabalhava com pós-obra, com grafiato, com textura, com pintura, e a gente sofria muito em tempo de chuva porque parava, a tinta não secava. Quem trabalha com pintura sabe a dificuldade que é tempos de chuva, e Curitiba, aqui onde eu moro, quase não chove, né? Então, quem trabalha com pintura em lugares extremamente úmidos sabe como que é você ficar lá uma semana para você terminar uma pintura. E eu trabalhei com isso, eu trabalhava pintura, textura, grafiato, tenho muito orgulho desse tempo. Eu acho que essas coisas só agregaram um sentimento que eu tenho agora de ser uma pessoa de sucesso, de ter sucesso no que eu faço e dos clientes absorver, entender isso que eu faço, o meu trabalho, e quererem fazer comigo, os meus clientes fidelizados, né? E cada dia que eu vou num cliente novo, eu percebo bem quando eu fidelizo o cliente. Igual hoje eu estava no Alphaville, e eu terminando o meu serviço, e a mulher já falando do janeiro do ano que vem, que ela vai chamar para um outro trabalho. E a gente tenta fazer se a gente moveu alguma coisa do lugar, nós devolvemos. Se o vidro sujou, nós limpamos. Se os vasos sujaram, quando a gente passou a VAP, a gente mantém, a gente limpa tudo, deixa tudo bonitinho, tudo limpinho. E às vezes tem empresas que não têm essa capricho de prestar atenção nesses detalhes. E é nos detalhes que vai fazer a diferença, com que vai fazer com que a gente conquiste esses clientes e fidelize eles. Essa é uma grande dica. Você ir lá e fazer bem feito o piso, mas você sujar o trabalho do pintor, sujar as janelas da moça que trabalha lá na casa, não vão te agregar em nada. Então, a gente sempre procura deixar tudo, se não mais limpo, pelo menos que a pessoa não veja que a gente foi lá e fique mandando energia negativa, né? Então, vamos lá. Quanto que eu preciso para investir? Nós começamos com... Eu, na época, acho que eu já tinha, como eu trabalhava, eu comprei 500 folders e estão aí. Eu não usei os 500 folders. Nem recomendo que vocês façam 500 folders. É muito folder. Não vale a pena fazer tanto assim. Dá para fazer 100 e distribuir. E pulverizar. Deixar, às vezes, em panificadora, lá na marmoraria, como eu sempre falo para vocês. Em panificadora, às vezes, essa pessoa vai lá comprar o pão e vê lá um folderzinho, tem panificadoras. Aqui tem algumas panificadoras que deixam um balcão ali que os prestadores de serviço vão lá e deixam o seu folder. Então, você vai começar primeiro entender algumas coisas, você tem que entender pelo menos o básico de uma limpeza, né? Uma limpeza bem feita. Hoje a nossa empresa saiu daqui para fazer uma limpeza profissional, tá? Por isso, mas você faz limpeza? Não, profissional. Fazemos limpeza, sim, uma limpeza que uma empregada de uma casa não tem condições de fazer. Uma limpeza em que o piso já está todo contaminado. Então, esse tipo de limpeza, uma empresa de restauração de pisos faz. Então, hoje nós vamos fazer uma limpeza de um solário, que é aquelas pedras atérmicas, né? Então, basicamente, para investir. Conhecimento, pesquisar muito na internet. Conhecimento é o fundamental para vocês terem a base, vocês entenderem a base da restauração, uma base de uma boa limpeza, ter conhecimento dos produtos que vocês vão usar, entender que não é tudo que você vai jogar lá no piso, você tem que entender de ácidos, produtos alcalinos, ou por que o alcalino remove cera, por que ele faz uma limpeza e tira uma mancha de terra, ter alguma noção, que isso vocês podem ter, quem acessa a nossa comunidade tem acesso ao nosso manual de remoção de manchas, lá vocês encontram muita solução para muita coisa, já é uma boa base para vocês estarem querendo aprender alguma coisa. Entra lá, entra na nossa comunidade, faça parte da nossa comunidade, baixe nosso e-book, que lá já está o comecinho para vocês, pelo menos vocês vão entender de como remover uma mancha, de como vocês vão ter uma solução para uma mancha quando o cliente te perguntar. E no mais, pesquisar muito, correr muito atrás de informação. E aqui daí, na nossa segunda pergunta, é qual o valor mínimo em produtos que eu preciso ter para fazer meus primeiros trabalhos? Depende do que você vai fazer. Depende. Por exemplo, assim, tem pessoas que moram, igual tem uma pergunta de uma pessoa que mora em Natal, e a gente tem um aluno em Natal. Então, quando você tem o site da Pisoclean, que é www.pisoclean.com.br, e tem lá onde encontrar nossos produtos, né?
Então, a pessoa vai lá e acessa o seu estado, e no estado ele vai dar por cidades. Então, eu sei que Natal tem empresas que trabalham, por exemplo, com Pisoclean, com esse meu aluno falou que existe produtos da Belinzone, até diz que tem mais Belinzone lá que Pisoclean, mas tem as lojas certas no site da Pisoclean, vocês vão encontrar, porque basicamente vocês vão usar muito Pisoclean, basicamente vocês vão usar muito Belinzone, e também vai existir produtos que não tem uma marca conhecida, por exemplo, não vou falar Kemi, que a Kemi não tem em todos os estados, tem mais em São Paulo e a gente tem dificuldade de comprar. Mas existem produtos, fábricas de químicos que vendem desincrustantes muito bons para você usar. Tem muito desincrustante, tem muita coisa boa assim que vocês podem estar comprando. Vocês não precisam necessariamente usar um produto muito caro, sabe? Um produto muito caro, não precisa. Hoje eu não uso um produto muito caro. Antes eu tinha facilidade de comprar produtos mais caros quando eu trabalhava com a Pisoclean. Então eu comprava o produto, eu tinha o produto de revenda, né? Então eu usava muito Pisoclean. Hoje a gente vai atrás e compra, às vezes, quando precisa fazer só uma limpeza ou alguma coisa assim, a gente costuma usar produtos assim de fábricas, dá oportunidade para as pessoas que fabricam na nossa cidade, ou aqueles produtos mais baratos, para a gente usar aqueles lá. Desincrustante, limpa pedra, e essas coisas assim, tá? Agora, vamos lá. Então, qual que é o valor mínimo? O valor mínimo, assim, não tem um valor mínimo. Se você tem essa dificuldade, você tem que ter um desincrustante bom, um alcalino bom, porque o alcalino você vai remover cera. O desincrustante vai remover cimento, sujeiras também difíceis, né? Você tem que ter um peróxido de hidrogênio para remover manchas, porque às vezes numa limpeza você vai usar peróxido de hidrogênio, né, para fazer a remoção. Eu não recomendo vocês irem lá e comprarem um monte de coisa e fazerem um estoque muito grande. O legal é que quando vocês comprarem esses produtos, vocês já têm um serviço para fazer. Por exemplo, você pode comprar lá, se você já tem equipamento, tem uma máquina de mão, tem uma outra máquina, uma máquina que vocês vão poder usar, principalmente a máquina de mão, vocês podem estar comprando o vitrificante, o V1 da Pisoclean e o KG. Porque é um produto que vocês vão usar muito para fazer bancadas. Então, um dos melhores produtos que tem hoje para você fazer restauração de bancadas é o K1 e o V1 da Pisoclean, que são produtos assim que te dão um resultado imediato. Inclusive, nós temos um vídeo que mostra como você fazer restauração de queimados de aço sem uso de máquina, ou restauração de uma pedra que esteja meia lá, sem brilho lá, só usando o vitrificante da Pisoclean. Entendeu? Então é muito fácil de fazer sem você usar equipamento nenhum, mas recomendo que você tenha pelo menos uma politriz de mão, não precisa ser profissional, nós começamos com uma skill, e eu não estou aqui fazendo propaganda da marca, eu estou falando para vocês que a skill é uma segunda marca da Bosch. Então, quer dizer, nós tínhamos aquela que quando ela esquentava, ela parava, eu achava, a primeira vez que ela parou, eu achei que ela estragou, mas não, é pelos watts que ela tem. As nossas polidoras, as nossas polidoras manuais agora, você pode ficar o dia todo com ela ligada. E tá tudo bem, ela não vai desligar, porque ela tem os watts suficientes para ela funcionar o dia todo, porque ela é profissional. Mas você pode começar com uma skill lá, 600, eu recomendo 600 watts, pelo menos ela não vai te deixar na mão tão rápido, né? Então tá. Então, assim, produtos, não comprem muito. Tentem comprar os produtos quando vocês fecharem o trabalho. Fechei um trabalho, eu vou fazer uma limpeza. Então, eu vou lá em determinado lugar, vejam se existe na cidade de vocês, quanto tempo que leva para chegar. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho um orçamento para fazer. Eu agendei, eu fechei o trabalho, eu digo, eu vou olhar na minha agenda. E para nós, o nosso é assim mesmo, vou olhar na minha agenda, quando eu posso te atender. Você fecha com o cliente, fecha a parceria com ele, fecha o contrato com ele, que você vai executar aquele trabalho, mas você vai encaixar ele dentro da sua agenda. E não é porque vocês estão começando que vocês também não podem usar a agenda. Mas a agenda de vocês, no primeiro momento, vai servir para vocês conseguirem os produtos necessários. Então, você vai começar o trabalho, você vai pedir a entrada, normalmente um dia antes, né? Um dia antes de você
começar o trabalho, o cliente vai te dar a entrada. Recomendo que vocês, mesmo que seja um trabalho pequeno, façam um contratinho com o número CNPJ, peçam assinatura para não ter problema depois. E daí, com esse dinheiro aí, vocês vão pagar os custos dos produtos que vocês vão comprar. Então, preciso ter estoque? Não necessariamente. A não ser que você está num lugar do Brasil e vai levar uma semana para chegar o produto e você não quer perder o cliente, você quer atender ele imediatamente. Daí recomendo você, se você já tiver uma máquina, ter o vitrificante, que não pode faltar, né, o V1 ou o KG, depende da tua região, e os desincrustrantes, limpadores, os produtos alcalinos, os desincrustrantes, esses aí você encontra, eu acho que qualquer cidade do Brasil deve ter, com bastante facilidade. Você não precisa pegar uma marca específica, aquele que vai custar R$ 30 um litro. Então, você não precisa daquele, tá? Pode comprar, nesses casos, só recomendo que quando você compre produtos mais baratos, sempre teste eles para ver se você pode diluir. Às vezes, nem os bons você pode fazer uma diluição muito grande, porque você vai perder muito tempo. Você vai deixar aquilo muito aguado, com pouca eficiência, então você vai gastar mão de obra, e o produto você vai ficar ali, vai ter que esfregar muito ele, porque ele não vai ser eficiente. Então, vamos lá. Eu preciso ter um estoque, já respondi, né? Espero o cliente fazer o pagamento da entrada para comprar. Às vezes você pode se programar, né? É bom sempre você ter um valor, ou você espera o cliente dar entrada, se você tiver essa facilidade. Por exemplo, eu tenho o produto aqui para comprar na esquina. Então, um dia antes, quando ele te depositar o dinheiro, você pega esse dinheiro e vai lá e compra o produto. Daí você não precisa nem investir o teu. Agora, se você depende que ele venha de algum lugar, isso vai demorar um tempo, isso às vezes é bom você ir se capitalizando para você já ter algumas coisas para você pelo menos dar início e já pegar a entrada do cliente. Mesmo que você, por exemplo, você vai fazer uma vitrificação e não tem vitrificante lá não tem o vitrificante lá na sua cidade, mas você já pode começar. Você faz uma limpeza lá no piso, tal, e os clientes, quando você mora num lugar que as pessoas sabem que não tem tantas coisas para comprar, não é um lugar que tenha muitos produtos, muitas, como a gente usa um termo assim, não é uma cidade pequena, que a pessoa vai entender que aquele produto não tem ali e vai levar alguns dias para chegar. Então, você precisa ser bem honesto, bem coerente com o cliente para você acertar esse meio termo com ele. Mas isso é entre você e ele, e de você saber explicar o produto que você trabalha, um produto importado, é um produto que vem de outro lugar, vem de São Paulo, porque nós também temos esse problema, embora eu esteja em Curitiba, tem coisas que eu tenho que esperar chegar de São Paulo. Tá, então, preciso ter estoque de produção, essa já está respondida. Pergunta 4 aqui, nossa, deixa eu pegar aqui. A pergunta 4 é: consigo montar um catálogo de serviços sem máquinas ou são poucas as opções? Consegue. Você consegue fazer um trabalho de limpeza, né? Tipos de limpeza, remoção de cera em ardósia, por exemplo, remoção de cera em São Tomé, aplicação de acabamentos acrílicos. Então, você pode fazer assim, limpezas, né? Vários tipos de limpezas que você pode fazer. Você coloca todas as pedras que você trabalha e daí você coloca embaixo limpeza de ardósia, limpeza de São Tomé, limpeza de basalto, às vezes tem muito, depende da cidade, tem muito, né? É que cada região vai ter uma pedra que vai vender mais. Se você for aqui para o Rio Grande, eles vendem muito basalto, tem jazidas de basalto ali. Se eu vou lá para a Cachoeira de Itapemirim, tem granito, então porcelanato não chega lá. É porque é muito caro o porcelanato. Então, uma pessoa ele é muito apaixonada por porcelanato para pagar o que o porcelanato vale. Mas, assim, não dá opções de limpezas profissionais, né? Seria o que você vai oferecer no primeiro momento. Aplicações de películas também seria uma segunda opção para você colocar. E impermeabilizações com os impermeabilizantes impregnantes, tá? Daí, recomendo que você tenha pelo menos uma conservadora de piso, porque se você pegar um piso para você limpar, para você impermeabilizar, você vai precisar de uma conservadora para você lavar esse piso.
para você deixar ele limpinho, para você poder impermeabilizar bem como para fazer as aplicações de películas, né? Então, tem sim como começar, tem como começar a fazer limpeza, tem como você começar a fazer impermeabilizações, tem como você começar a passar película no piso. Claro que tem. Então, respondendo a pergunta, consigo montar um catálogo de serviços sem máquinas? Ou são poucas opções? Não, tem muita opção. Tem muita opção. Então, não te preocupa com isso, porque as opções para um catálogo, mesmo que você não tenha equipamento, é muita opção, vai ficar bem bacana o teu catálogo, sim. Tá? Depois que você for, à medida que você for evoluindo, daí você vai aumentando a tua oferta de trabalho. Ah, eu faço polimento, eu faço restauração de granito. Mas no começo, olha, vai com o que você tem, faz o que você tem, oferece o que você tem. Você pode fazer limpeza em muro, você pode fazer uma limpeza em telhado, você pode fazer um monte de coisa, oferecer um monte de coisa sem você ter equipamentos, tá? E essa que é a grande vantagem, tá? Vamos lá. Qual a máquina com mínimo custo que você indicaria para quem está começando no nicho? A máquina que, se você quer trabalhar só com limpeza, e inclusive existe uma opção de você fazer um polimento de mármore com uma conservadora, desde que você use os discos da Colar ou os discos Twister. Você consegue fazer um polimento de mármore? Consegue, porque eu já fiz. Eu até tenho que gravar esse videozinho para vocês, estou prometendo faz um tempo, e eu até tenho que gravar eu fazendo um videozinho que eu limpando, eu fazendo um polimento com conservadora para postar no nosso canal lá para vocês verem que é totalmente possível. Agora, você pode começar com uma máquina de 1.000 e pouco, comprar uma usada por uns 800, 500 reais? Pode, deve até, se você tem esse capitalzinho, ou o primeiro trabalho que você fazer, você já adquire essa conservadora. Agora sim, agora não, eu quero começar polindo granito, eu quero começar polindo mármore. Então, o que eu indico para vocês? Tem uma máquina que, ou você compra uma máquina usada, mas às vezes eu vejo que tem máquinas polidoras usadas que são mais caras que você comprar uma nova. Então, tem um vídeo, inclusive, que eu mostro, que eu entro no site, que está lá no nosso canal do YouTube, que eu mostro para vocês, que eu entro no site, procuro no OLX, entro lá no site da Colar, mostro as máquinas para você, que lá tem a poliquímica, que custa, acho que, se eu não me engano, quando eu gravei o vídeo, custava R$4.200, uma coisa assim, uma máquina que já dá para você polir e trabalhar com ela um ano tranquilamente, sem ela te dar problema. E custa R$4.200, já vem com os pesos, já vem com prato de alumínio, é bem bacana mesmo. Tem um outro detalhe dessas máquinas, que na nossa tem aquele suporte de água. E até uma vez o pessoal da Remal, porque o pessoal da Remal, eles transformaram a nossa máquina na máquina restaurador VIP. Então, vocês vão perceber que todas as nossas máquinas, elas têm uma cor diferente, você não encontra no mercado para comprar as máquinas do restaurador VIP, porque elas são azuis e amarelas, e foi a Remal que fez carinhosamente para nós essa máquina. Não estou fazendo propaganda da Remal, faz até um tempo que eu não vou lá na Remal, mas assim, a vantagem para mim da Remal hoje, porque eu pego o meu amigo que mexe com o motor, ele vem aqui, ele conserta para mim. Porque a Remal trabalha com uma corrente de moto. É como se fosse uma corrente de moto, que ela roda interna, então ela não tem os rolamentos, né? Ela não trabalha com... E a gente tinha muito problema com as engrenagens, porque tem algumas que são engrenagens de nylon, e para nós elas não duravam 6 meses. Então, 6 meses eu tinha que desesperado em São Paulo mandar buscar para colocar as de nylon. Me parece que eles não estão mais fazendo essa de nylon. Mas a Poliquímica tem as engrenagens, é um preço razoável, dá para comprar. E eu tenho aqui uma da Certec de 4,5 HP, mas tem um problema na coroa do pinhão lá, é uma coisa bem mais chatinha assim, e eu acabei deixando de usar essas máquinas com engrenagem, e nós usamos as nossas máquinas personalizadas, que são com corrente de moto mesmo, ela tem uma única corrente que faz com que todo o sistema dela gire, muito fácil de consertar, eu mesmo abro, quando dá um problema elétrico ali, eu mesmo abro ali, já sei mais ou menos como consertar, igual nós estávamos numa obra ontem, que as duas máquinas pararam ao mesmo tempo, a minha parou e a da menina que estava junto comigo,
A minha parou, eu falei assim, nossa, minha máquina parou, deve ser na tomada. Quando eu fui lá na tomada, olhar dela parou. E parou. Então, a gente sempre tem uma coisa que eu indico para vocês, quando vocês vão começar a trabalhar com máquinas elétricas, sempre ter uma caixinha. Aquelas chavinhas de teste para ver se está passando energia. Eu sempre falo assim, tem uma moça que trabalha comigo, que ela gosta assim, eu desmonto o motor, depois eu vou ver se é o problema na tomada. Né? Eu falei assim, não desmonte o motor ainda. Deixa o motor aí, vamos ver se não é na tomada que caiu. Então, eu tenho essas chavinhas de teste, colocar aqui uma chavinha de teste para vocês saberem o que é. E tem aqueles aparelhinhos que é um alicate que eu também tenho. Você coloca, ela te dá digital, você coloca 750, vai lá, digital, ela te dá. Qual que é a energia, e se você colocar o alicate, ele coloca que é até quanto de está passando pelo cabo. Então, quando nós ligamos duas máquinas, eu sei que um disjuntor de menos de 20 amperes vai me derrubar a luz da casa inteira, e se tiver DR, ele vai discutir a relação com a gente. Então, indico sempre que vocês tenham essas numa caixinha com vocês, que tem algumas chaves para você fazer reparos rápidos. Então, quando parou a máquina, eu primeiro testei a tomada, primeiro a tomada central, que vinha na minha caixa, depois eu testei a minha caixa, depois eu testei as tomadas, e depois eu vi que na tomada estava indo luz. Algum momento do cabo, ele cortou a energia das duas máquinas. Até tem um vídeo interessante que eu digo, quem tem uma não tem nenhuma, quem tem duas não tem nenhuma. E aconteceu comigo ontem, mas eu consegui arrumar as duas máquinas. Até eu vou colocar uma fotinha aqui da hora em que eu abri o painel, que eu passei com um amigo meu e disse assim, adivinha o que eu estou fazendo? Só não contei para ele que as duas máquinas tinham parado simultaneamente, né? Que era um terror de você faltar meio metro lá para você terminar o teu trabalho e acontece uma coisa dessas. E comigo aconteceu outras vezes, mas aconteceu ontem, mas eu consegui resolver todos os problemas sem precisar desmontar o motor, só fazendo o teste e abrindo a primeira parte da máquina ali eu consegui resolver. Como isso aqui vai virar um vídeo menor, eu vou postar aqui do lado como que eu fiz, como que eu abri ela. Então, vamos lá para a pergunta número 6. Que tipos de serviços posso fazer com esta máquina que você me indicou? Se você comprar uma máquina pequena, uma conservadora, você vai poder lavar, vai poder fazer. Se você comprar discos desses twister ou colar, vai poder até fazer mármore, uma conservadora de piso. Então, você vai poder lavar, para você deixar limpinho, para você impermeabilizar, para você resinar. Então, uma maquininha pequena ali, que nova, custa R$ 1.200 e usada, você vai achar até por R$ 500, você vai poder fazer várias limpezas. E se você for muito corajoso, que eu espero que você seja, você vai poder fazer até um mármore, tá? Agora, se você comprar a grande de 4.200, que é a mais em conta que eu vi, que tem no site da Colar, não estou ganhando nada da Colar para fazer isso, é só uma informação que eu estou passando para vocês, que eu acho muito importante, tá? Não tenho, sou super amiga do pessoal da Colar, mas não ganho nenhuma contribuição deles, nenhuma patrocínio deles, não, tá? É porque realmente é uma resposta que eu tenho que dar para vocês, que eu tenho que respeitar vocês e passar onde vocês podem encontrar. Então, essa você vai fazer qualquer coisa, você vai restaurar granito, você vai restaurar mármore, você vai lavar, você vai fazer uma série de coisas, se você comprar uma de 4.200. Ah, talvez ela não vá durar tanto tempo? Sim, com certeza não. Porque ela tem que ter uma diferença da que custa 6.800 para que custa 4.200. Mas nós começamos com uma... Na verdade, eu comecei com uma maior, que eu comprei de um amigo meu, depois eu comprei duas dessas mais baratas. E a gente trabalhava um ano tranquilamente com elas, tá? Usando elas com coisas que desgastam mais, que eu digo que forçam mais. O que força mais uma máquina? Polimento de granito, nivelamento, porque você acaba batendo muito o prato, o polimento, que você tem que forçar esse motor para você, porque eles são produtos que agem por abrasão, então você tem que exige muito da capacidade do motor dessa máquina, então polimentos de porcelanato e de granito. Agora, no mais, é tranquilinho, por isso que quando a gente diz que é polir mármore, que é polir porcelanato, você tem que ter uma máquina de mais responsa, uma máquina mais robusta, né? Mas vamos lá. Pergunta número 7. Vamos imaginar que nos 2 primeiros meses eu consiga mais serviço do que possa entregar.
porque estou trabalhando sozinho. Você acha que vale a pena pegar um aprendiz e colocar para fazer o trabalho, mesmo que eu não possa acompanhá-lo na obra? Eu acho que você deve sempre ter alguém com você. Eu acho que você sozinho, eu acho bem complicado assim, principalmente se você vai mexer com água, com equipamento. Se você vai comprar uma máquina de mão, não. Uma máquina de mão é tranquilo, você vai lá, vai fazer o seu serviço sozinho. Você vai colocar até numa moto uma máquina de mão, os produtos ali na caixa, ali, se você tiver uma moto, e você vai, desloca, pega coisas pequenininhas para você fazer. Tem um amigo meu que trabalha só com isso e tá tudo bem. Ele é quase um Uber da restauração, né? Ele é o Uber da restauração. Então, ele pega bastante coisa pequena, ele fez uma parceria só com uma marmoraria. Então, ele vai lá e resolve quase todos os casos para a marmoraria. Ele vai com a motinho dele, com o equipamento, com as lixas dentro daquela caixa de moto, e ele resolve tudo sozinho. E tá tudo bem, tá tudo legal. Se você for trabalhar com uma máquina grande, eu recomendo que você tenha um auxiliar. Eu já cheguei a fazer 100 metros quadrados de travertino em uma semana sozinha, desde estucar ele, lixar e polir. 7 dias, de domingo a domingo. E o que aconteceu? Foi arriscado? Foi, porque você está trabalhando com um aparelho elétrico. Aconteceu já do fio da máquina, ele prensar o fio da máquina embaixo do prato, e ele ficou uma pontinha que eu não vi. E uma vez eu estava trabalhando, lixando um granito, e quando eu fui pegar no cabo, eu peguei justamente na parte em que estava descascado. E eu estava com o pé molhado. E eu fiquei grudada na máquina. Se não fosse o meu auxiliar que estava junto comigo, de eu conseguir ainda, porque você perde toda a tua força quando você leva um choque, de eu conseguir avisar ele para ir lá e desligar o disjuntor de luz, eu acho que eu ia ficar uma semana até o dono, uma semana, não, final de semana ali, até o pessoal ir abrir o consultório e ver que eu estava lá dentro, porque isso era um serviço à noite. Então, aí você realmente não tem como você soltar. Então, eu digo assim, não vale a pena, você vai trabalhar com umidade, vai trabalhar com aparelho elétrico, não recomendo você trabalhar sozinho, a não ser que seja uma máquina de mão, como esse meu amigo faz. Então, ele é o Uber das restaurações, trabalha sozinho, não se incomoda, não precisa ter ninguém com ele. Vou trabalhar com algo que eu preciso lavar fora de uma casa, preciso resinar, leve alguém. Quando pega um ajudante, só que você tem que ter uma idade mínima, 16, 17 anos. Tem um condomínio aqui que, se você levar alguém que não tenha 18 anos, você não entra, que é no caso do Alphaville, deve ser uma regra para todos os Alphavilles do Brasil. Então, eu já fui com um menino de 16 anos, eu tive que pagar um Uber para trazer ele de volta para casa, porque eles não deixaram ele entrar. Então, essa coerência você tem que ter. Às vezes você pode levar o teu filho, mas mesmo o teu filho não vai entrar se você entrar num condomínio que é rígido as normas para você trabalhar. Então, isso vocês têm que ficar muito atentos. Se vai trabalhar com uma máquina de mão na tua moto, vai sozinho. Se vai trabalhar com uma máquina, vai trabalhar com piso, uma máquina maior, que vai ter que ligar no painel a luz mais forte e tal, vai acompanhado. Porque você pode ter problemas assim e também vai ficar muito cansativo para você fazer tudo sozinho. Você tem que ter alguém para pegar água para você, para lavar, para trazer alguma coisa que você está precisando. Então você vai precisar ter alguém junto com você. Eu nem gosto de trabalhar sozinha, né? Eu sempre tenho que ter alguém junto comigo. Aconteceu aquela vez eu fazer 100 metros quadrados sozinha, mas eu recomendo, não é legal. Não é legal. A não ser que você é igual aquele peixinho beta, né? Que não pode ter ninguém dentro do aquário. Mas, se é o contrário, é bom sempre ter alguém junto por questões de segurança, tá? Vamos lá, então. Tarará. Eu não consigo... tá. Nessa pergunta tinha mais um pedacinho. Vamos imaginar que nos 2 primeiros meses eu consiga mais serviço que possa entregar. Por isso que você faz a questão da agenda. Faz uma agenda, avisa para o cliente, olha, eu posso atender, eu vou fazer um encaixe. Às vezes eu não gosto de passar para o cliente que a data é muito distante. Às vezes eu falo assim, eu tenho agenda para o dia 15, igual, e se isso que eu estou falando para vocês é bem real. Hoje eu tenho agenda para o dia 15 de novembro. Então, e 15 de novembro, desculpa, que ainda é feriado, né? Então, eu tenho agenda para 16 de novembro. O cliente vai dizer, nossa, mas a gente está ainda no dia 23, é só 15 de novembro. Eu falo assim, mas se acontecer alguma coisa, eu posso fazer um encaixe.
Eu digo só que eu tenho que ter alguma desistência de algum cliente, e às vezes tem. Às vezes tem desistências que a gente não é muito ruim para nós, e isso vai acontecer com vocês, e você chegar na hora da pessoa agendar com você e dizer assim, olha, se alguma coisa der errado, eu te ligo. Só que ele não ligar, como aconteceu hoje com a gente. Nós íamos fazer duas equipes hoje, eu ia para o Alphaville e a minha sócia ia com o meu pessoal aqui numa obra aqui próximo do Bigorrilho, aqui em Curitiba, fazer uma escada, uma outra equipe. Quando a gente chegou nessa outra obra, o rapaz falou que eles tiveram um problema na cozinha, que daí do mármore, não sei o que deu errado, e que eles cancelaram, que daí não precisava isso, só que ele não avisou. E daí ele vira um futebol na empresa, porque daí eu tenho que parar onde que eu estou para pegar um dos funcionários para levar junto comigo, porque esse ia fazer falta, entendeu? Então, às vezes, vai acontecer com você, do cliente, desmarcar e esquecer de te avisar que ele desmarcou, e você reservar aquele tempo para ele. Só que, às vezes, você consegue, depende da hora da manhã que isso acontece, você já pode remanejar e já colocar um outro cliente que estava ali na lista de espera. Por isso que eu uso sempre o termo com os clientes. Eu posso te colocar num encaixe. Então, se aparecer um encaixe, a data que eu tenho é dia 16 de novembro, mas se tiver um encaixe antes, eu vou colocar você antes, tá? Isso também. Segunda coisa que eu não recomendo, deixar ajudante em obra, sozinho. Nunca, jamais, porque já aconteceu com a gente de deixar ajudante sentado, dizer assim, fique sentado, que vai chegar uns andaimes, e você fique sentado aqui só esperando os andaimes chegar. Só que o ajudante, ele pega uma escada e subir no muro, porque ele quer começar a antecipar o trabalho dele, que a gente ia fazer um travertino de parede. E daí ele estava cansado de ficar sentado, que era o que foi determinado para ele, esteja sentado aqui esperando os andaimes. E ele resolve antecipar o serviço dele e me cai da escada. E vai até o SAMU buscar ele lá na obra para levar ele para o hospital. Então, por isso que eu falo para vocês, desde SAMU e buscar ajudante, que não era para fazer nada em obra, eu já tive, àquela pessoa que eu deixo lá e ela resolve empoeirar a casa da pessoa inteirinha. Então, ajudante não deve ser deixado nunca sozinho na casa de ninguém. Porque, a não ser que você conheça muito essa pessoa, que você confie muito nela, mas ela pode te dar problemas seríssimos. Então, não indico. Não deixa, vai junto, vai com duas pessoas. Se quiser sozinho, máquina de mão. Se quiser uma máquina maior, tem que ter alguém e não deixa ser alguém sozinho. Tá, vamos lá para a nossa pergunta, então, essa aqui é menos complexa. Você acha que, no princípio, eu posso oferecer serviços em casas residenciais? Claro que sim, né? Claro que sim. E qual a melhor forma de fazer isso? Olha, quando eu estava começando, que eu tinha feito aqueles 500 folders que eu nem cheguei a distribuir, todos eu tinha vontade de deixar nas caixinhas dos correios, sabe? O folderzinho tal, com o meu número de telefone. E eu acho que é super válido, entendeu? Essas pessoas, igual eu falei, elas vão ligar para algum lugar quando elas precisarem de serviço. Mas se vocês quiserem deixar o folder nas caixinhas de correio da casa, das casas ali, tá tudo bem, não tem nada de errado. Eu acho que é para começar por aí. Ou fazer um anúncio no Google também, né? Que seria interessante, porque as pessoas hoje, todo mundo tem acesso à internet. Quando a gente começou lá em 2006, 2007, o Google não era o que é hoje, e hoje muita gente todo mundo tem celular, todo mundo recorre ao Google para saber de alguma coisa. Então, também lá é uma ótima forma de você anunciar mesmo para casas residenciais. Tá tudo certo, né? Tarará, vamos lá. E sim, para a melhor forma, imagino que esses trabalhos tenham um menor custo-benefício. Não. Menor custo-benefício, não, de maneira nenhuma. Entendeu? Às vezes você vai, né, residenciais, às vezes você vai, por exemplo, numa residência, tem 100, 200 metros de mármore. Então, eu fiz uma casa, ontem eu finalizei a casa, é uma casa residencial. Eram 98 metros quadrados de travertino. E daí você já tem uma outra coisa para fazer, já tem um granito, já tem um granito da cozinha, já tem a pia para fazer a impermeabilização. Não, eu até diria que é o melhor custo-benefício,
melhor. Se eu quisesse para vocês, eu quero trabalhar numa empresa, ou eu quero trabalhar residencial, eu vou falar para vocês que residencial. E ainda vou dizer assim, só lá no Alphaville. Mas é brincadeira, tá? Nem sempre no Alphaville tem serviços tão grandes assim. Por toda a cidade aqui tem serviços grandes, tem serviços bons. Mas eu acho que até a pergunta está inversa. Eu acho que residencial é o nosso maior, o nosso que nós fazemos mais é residências, restauração em residências. Em condomínios, apesar que no último mês a gente trabalhou muito em condomínio, mas residencial é bem forte, tá? Um ótimo mercado, um mercado muito aquecido, principalmente na época em que nós estamos agora. O finalzinho de outubro, novembro e dezembro. Dezembro até o dia 20 de dezembro é bem bacana, é bem aquecido, porque todo mundo quer arrumar casa para o Natal. Então, se você está pensando em começar, eu digo para você arregaçar as mangas e começar hoje. Hoje é o melhor dia. Hoje já começa a tua estratégia de como que você vai começar a trabalhar, tá? Tá, vamos lá para a pergunta número 9. É possível fazer bons serviços com produtos de qualidade e preços medianos? Não recomendo, porque assim, existe uma tabela, tá? Por mais que ele não tenha, a gente não tem um sindicato que vai lá e diz assim, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Nós sabemos a média. Nós sabemos que a média para você fazer um granito, um polimento de granito é uma média de 90 a 100 reais. Se você for nivelar ele, nós já falamos em 110, 130 o metro quadrado. Se nós vamos falar de um mármore, ele não está tão feio, é só vitrificar, passar um impermeabilizante, é só passar as lixas colar e polir, vitrificar, já falamos em torno de 65, 70 reais. Lembrando que sempre eu indico que vocês devem colocar um valor a mais para oferecer um desconto para o pagamento à vista, tá? Eu sempre coloco um valorzinho a mais, porque eu já não costumo explorar as pessoas, eu já dou um valor, mas eu já deixo uma margem para o meu desconto, porque eu acho interessante que esse cliente pague à vista. Para mim é melhor ele pagar à vista do que, às vezes, eu levar minha maquineta para ele. Então, às vezes, a pessoa diz, mas como é que eu te pago? Maquineta? Digo, não, você pode fazer um depósito. Mas eu posso fazer, quando o cliente tem um cliente extremamente de confiança, você vê, você sente quando o cliente de confiança. Você diz, não, tá tudo bem, você me paga amanhã, depois, você que sabe, você define à vista tanto, a não ser quando a pessoa vai parcelar. Quando a pessoa diz, não, vou depositar à vista para você. Você quer depósito? Você quer que eu te dê um cheque? Eu sempre prefiro que a pessoa me deposite. Faça uma transferência eletrônica para mim. Então, os 2 últimos trabalhos, o de ontem e o de hoje, eu recebi por transferência bancária. Eu não estou nem no caminho, eu já recebo o WhatsApp com o comprovantezinho ali que a pessoa me depositou. Então, e por quê? Porque você faz com que o à vista fique mais interessante para o cliente. Diz, se eu for pagar prazo, eu vou pagar esse valor montante, vou dividir. E normalmente a gente também está tendo muita procura ultimamente para parcelamentos, tá? Uma coisa que não acontecia o ano passado, esse ano está acontecendo muito. Então, já teve aí na última semana 2 pessoas que pediram um parcelamento. Quando eu digo parcelamento, não é uma entrada mais uma. Então, é uma entrada e mais 4. Então, eu estou com 2 situações assim, uma e mais 4. Daí se diz, mas eu posso fazer? Para mim é interessante fazer, porque eu tenho para receber, entendeu? Às vezes eu prefiro fazer um serviço grande e ter as parcelas para receber do que eu me isentar de fazer o trabalho. Porém, eu não vou nem receber a entrada nem as parcelas. Então, essas parcelas eu uso para pagar as minhas contas imediatas. Então, eu uso para pagar. O que eu for fazendo, eu vou gerando, porque eu sei que eu estou tranquila, que no próximo mês eu tenho uma parcela, no mês seguinte. Até condomínios que já são meus clientes, que nunca tinham parcelado, e eu sei que eles nunca tinham parcelado. Porque quando eu entro lá para impressão de boleto, eu não tinha o cadastro, pedindo um parcelado. Então, deve ser alguma coisa pelo governo, pelas coisas assim que o pessoal tá mais assim, tá pedindo para fazer, tá com medo de usar o dinheiro à vista, ou realmente tá faltando dinheiro no mercado. Então, as pessoas estão pagando parcelado. Estão deixando de fazer? Não, continuam fazendo. Mas alguns já estão começando a optar por parcelamento. E eu falo para vocês,
Devem fazer? Devem fazer. Devem, claro que devem. Principalmente para quem está começando. Ah, às vezes você vai receber a parcela que é o teu salário. Aí, por exemplo, um trabalho que eu vou fazer, as parcelas são R$ 2.500. Quer dizer, tem gente que não ganha isso no mês, ganha 1.000 e pouco por mês. Então, quando você fizer, e eu estou falando quando vai acontecer isso com você, que você fizer uma parcela, num primeiro momento que é maior do que você ganhava no mês inteiro, ou às vezes o dobro do que você ganhava no mês inteiro, daí você começa a perceber que você atingiu ou está próximo de atingir os seus objetivos. Então, pode parcelar? Pode, desde que você tenha dinheiro para comprar os seus produtos e para pagar as pessoas que você estão trabalhando com você. Também você não pode usar a pessoa para trabalhar por você e parcelar. Aqui tem lojas, por exemplo, eu compro na Melo. Também não estou fazendo propaganda da Melo, mas eu compro muitos produtos da Melo e depende do cliente. Por exemplo, eu vou fazer um cliente que eu vou parcelar em 4 vezes. Aí eu vou comprar os produtos dele lá e vou parcelar em 4 vezes. Então, à medida que for recebendo, eu vou também pagando, né? Muito legal. Então, fica a dica para vocês. Tá? Não adianta vocês quererem, eu só recebo à vista ou no máximo em 2 vezes e no cartão. Tem que se pensar que talvez vocês precisem fazer um boleto para eles, tá? É uma coisa futura, né? Vamos lá para a próxima. Então, para serviços de qualidade, com certeza, né? É possível fazer bons serviços com produtos de qualidade e preços medianos. Não recomendo preço mediano, recomendo que você siga uma tabela, mesmo que você não saiba quanto que ela é, mas você tem que ter essa média. Se você começar a criar preços muito baratos, primeiro que não vão te contratar, tá? Ninguém vai contratar você, porque vão dizer assim, esse é um passador de cera. Esse dali, se o cara veio aqui e fez um valor X, o do intermediário fez tanto, e esse aqui cobrou lá embaixo o preço, eles não vão te contratar, tá? Então, recomendo que você pesquise na sociedade quanto que as pessoas estão pagando por determinadas coisas, quanto que as empresas estão cobrando pelo aquele trabalho que você quer oferecer. E faça uma média sua para aquilo. E tente se manter mediano, na média. Nem o mais baixo, nem o mais alto. Ficar na média. Porque com certeza eles vão contratar você que está aqui na média, tá? A não ser que você seja muito bom de lábia e a pessoa resolva ligar para você para saber o que você ia fazer pelo preço mais barato, tá? E às vezes o que eu falo mais barato é 200, 300 reais de diferença. Então vamos lá. A 10ª e a última pergunta da nossa live de hoje. No seu orçamento, você coloca as despesas como transporte e refeição? Acha que é viável? Ajuda para quem está no início? Não, não coloco porque você vai respeitar, você vai ter que entender, você vai ter que saber quanto que é a média que as pessoas estão cobrando. Pode ter certeza que dentro dessa média você já vai estar recebendo pelo transporte, recebendo pela refeição, você vai estar recebendo tudo, tá? Inclusive o teu lucro, que é muito bom, tá? Quando você já começa a trabalhar, você sabe que qual que é as tuas maiores despesas. E é uma coisa que você vai ter que aprender a trabalhar. É mão de obra e produto, tá? Essas são as tuas maiores despesas. O teu deslocamento depende também de onde que seja. Agora, deixa eu fazer uma observação. Essa tua distância, se for mais de 100 quilômetros, daí você cobra a parte. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu moro em Curitiba. Às vezes, já aconteceu quando eu fazia assistência técnica para empresas que vendiam porcelanato, aqui em Curitiba, para os home centers, eu fazia muito atendimento, por exemplo, em Joinville. Joinville fica a 100 quilômetros de Curitiba. Então, eu cobrava o mesmo valor que eu cobraria em Curitiba, porém, eu tinha um custo de deslocamento. Então, eu tinha esse custo de combustível, de deslocamento e o custo se eu precisasse ficar lá. Eu trabalhava numa empresa que faliu, que era Giotoco, que era de porcelanatos também. Então, eu fiz muito Paraná, eu fiz Guarapuava para eles, eu fiz Marialva, eu fiz Pato Branco. Então, eu tinha o custo de deslocamento, que são 300 quilômetros, vamos supor, acho que dá um pouco mais, 400 quilômetros até Pato Branco. Eu cobrava esse deslocamento mais hotel e tal, mas essas empresas já estão acostumadas a fazer isso, mas às vezes vai acontecer dentro de uma cidade vizinha.
que é como Joinville, aqui, um exemplo que não é tão vizinho, mas fica a 100 quilômetros. E as pessoas, às vezes, tendem a pedir coisas de Curitiba. Então, você tem que colocar esse transporte. Do contrário, não. Se você está trabalhando dentro da tua cidade, não recomendo fazer isso. Pode ter certeza que o valor, se você descobrir a média que o pessoal está cobrando para fazer o mesmo tipo de trabalho dentro da tua cidade, e ele vai ter esses valores, eu até vou colocar isso aqui do lado, já por escrito, quando ele virar um vídeo menor, mais ou menos a média de quanto esses serviços custam aqui na região sul. E essa média vocês podem fazer para a cidade que vocês estão, tá? O que vocês acham? É que depende muito do poder aquisitivo das pessoas, né? Do que, qual que é tem muito, qual que é o nível das pessoas que moram na sua cidade. Então, às vezes, elas estão dispostas a pagar mais ou menos. Então, você tem que aí ter toda essa... Isso aí vai ser com você mesmo. A gente dá uma média. Mas aí você diz, não, aqui não tem como eu fazer isso. E eu garanto para você que, depende do valor, ainda vocês vão ganhar bastante dinheiro. Então, não precisa também, o que a gente diz, prostituir a mão de obra. Nunca façam isso, porque o pessoal da cidade vai ficar, o pessoal que trabalha com isso na tua cidade vai ficar chateado com você, além de você não ser contratado, porque eles vão dizer que você não está usando produtos de qualidade, produtos que fazem realmente, que dão o brilho, e que esse brilho permanece como a gente ensina a fazer. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Quem mandou essas perguntas, muito obrigado. Se vocês quiserem se inscrever na nossa comunidade, é www.restauradorvip.com.br restauradorvip.com.br/comunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa live e até a nossa próxima live.